Semana passada, pastor Gerson usou o texto sobre relacionamentos. Lembra disso? Não, né? Lembra. Para todos os aspectos, o padrão, o modelo de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos e escravos, ou usando a palavra, trazendo para os nossos dias, entre patrão e empregado. Modelo para todos os relacionamentos está na palavra de Deus. E hoje o nosso tema aqui são as orientações finais. Esse é o nosso tema. Orientações finais. Paulo tratou de vários assuntos e agora aqui ele está encerrando a sua carta. E o Paulo encerra com algumas coisas. Olha como ele encerra. Falando sobre o primeiro ponto, oração. Oração. Colossenses 4, verso 2. Pode ler na sua Bíblia aí, porque você veio aqui para ler a Bíblia, hein? Olha aí na sua Bíblia. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Meu irmão, presta atenção. Se você não lembra de nada do que foi falado na carta aos Colossenses, eu quero desafiar você a abrir um espaço especial da sua memória para a gente falar alguma coisa, para você guardar alguma coisa. O Paulo, depois de tudo que ele fala, ele diz assim, presta atenção, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Paulo mistura aqui oração e ações de graça. Tá? O que é que Paulo está falando? Conversem com Deus. Conversar com alguém significa o quê? Ter um relacionamento. Casamento sobrevive sem conversa entre marido e mulher? Sim ou não? Amanhã é dia dos namorados, hein? Amanhã é dia dos namorados. Amanhã é segunda, não é? Então amanhã é segunda, dia 12. Né? Então amanhã é dia dos namorados. Você que é casado, você que é casada, lembra disso, hein? Dona Ivone, fique tranquila. A senhora está com um namorado novo aí que a gente não está sabendo? Não, então relaxa, Dona Ivone, fique tranquila. É para os namorados, para os casados, para os noivos. Relacionamento. Tá? Conversar, bater um papo, sair. Simone falou que preparou para mim um café da manhã maravilhoso, que ela nem vai trabalhar. Ela nem vai trabalhar para... Olha, prometeu, eu estou esperando. E eu, em consequência disso, vou usufruir desse café maravilhoso que ela vai fazer. Olha como eu sou bom, né? Então, tem que ter um relacionamento. Conversa, bater papo. Quantos casais acabam vivendo para os filhos e quando os filhos casam, vão embora, eles não sabem o que fazer? Pensa nisso. O Paulo, ele está tratando agora aqui, nas orientações finais, ele está dizendo para a igreja, orem, vigiem. A ideia aqui é de prestar atenção, o uso da palavra aqui é daquele vigia que olha o inimigo. Sabe, o posto de vigia, a torre de vigia, que antigamente era feito para quê? Para olhar, prestar atenção no inimigo. A gente não vigia amigo, vigia? Não precisa, você confia. Então você vigia o inimigo. Então a palavra aqui no grego é essa, é olhar para o inimigo, presta atenção no inimigo. Que ele não te pegue de surpresa. Que ele não pegue você no momento de fraqueza. Ore, converse com Deus e presta atenção no inimigo. Vigiando em oração. Olha que interessante, ele repete. Continuem a orar, vigiando em oração. E com tudo isso, ações de graça. O que é isso? Gratidão por aquilo que Deus fez.
Esse versículo fala muito, enfatiza muito a ideia do relacionamento com Deus. Por que que a igreja precisa fazer isso? Por que que a igreja precisa fazer isso? E eu vou relembrar você, a igreja de Colossos, ela estava passando por alguns desafios teológicos. Ou seja, começaram a esparramar mentiras, fake news na época, hein, ó, sobre a pessoa de Cristo, sobre a divindade de Cristo. Eles começaram a falar assim, olha, para você ser salvo, você tem que ter Jesus, mas você precisa acrescentar. Eles começaram a acrescentar algumas coisas. Começaram a trazer para dentro da igreja algumas práticas místicas. Já viu, conhece algum crente místico aí? Hã? Já viu, na casa do crente, você vai lá e tem uma Bíblia aberta na cômoda ou na sala, e aí você vai mexer naquela Bíblia, ai, não mexe aí. A Bíblia está amarela naquele ponto. Se você mexer lá, vai tirar e vai acontecer alguma coisa. Então, tem muito crente que começa a inventar as coisas. A água azul abençoada pelo pastor. R$1.000 o copo. E tem gente que compra. Já viram isso? Começa a transferir para outras coisas a salvação de Deus. Começa a colocar em objetos, em algo que o pastor abençoa, algo que o líder abençoa, para que você tenha salvação. Para você ter a salvação, você precisa, e aí se acrescenta um monte de coisa. Era o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Cristo estava perdendo o foco central na vida daquelas pessoas. Cristo já não era o centro da vida das pessoas. As pessoas iam à igreja, é de Colossos que eu estou falando, tá bom? Fique tranquilo, não é de você não, hein? Eles iam à igreja por causa de outras coisas. Ah, eu vou lá na igreja porque eu gosto muito do pastor fulano de tal. Ah, eu vou lá na igreja porque eu gosto muito do Beltrano ou da Beltrana. Quero ver como é que você vai traduzir isso, hein? Eu vou na igreja porque lá tem um café da manhã gostoso. As pessoas já não iam à igreja por causa de Cristo. Eles iam à igreja por outras coisas. E quando eles iam à igreja por outras coisas, o que acontecia? Quando aquelas coisas os decepcionavam, eles não iam mais à igreja. Então Cristo lá em Colossos começou a perder o foco. Começou a entrar a ideia de anjos. Começou lá em Colossos, começou com essa questão. O anjo, então, para você ter o anjo que guarda, que protege a sua casa, você tem que fazer isso, isso, isso. A pessoa fazia tudo aquilo. E a casa dela não era guardada, acontecia um problema na casa dela. Em quem que ela botava a culpa? Na igreja. Aquela igreja não presta, está ensinando coisa errada. Então o Paulo, durante esses 3 capítulos, ele vem tratando dessas coisas. Jesus é quem deve ocupar o centro da vida da igreja, o centro da vida das pessoas, o centro da família. Então Paulo vem trazendo de volta e vem argumentando para que, de fato, Cristo ocupe. Por isso que ele termina aqui fazendo esse alerta à oração. Ei, você, ore. Ore muito. Não converse no templo. Don't speak in the church. Não converse. Tá? Então eu vou falar para alguém aqui. A menina que está lá fora está traduzindo para o Eraja aqui, tá bom? Então, por isso que ela está lá de pé falando ali na porta. Você está aqui, você tem meia hora que eu vou ficar com você. Aproveita esse tempo. Para de prestar atenção nas outras coisas. Foi muito bom isso que aconteceu aqui. Para de prestar atenção nas outras coisas. Para de prestar atenção quem está na sua frente aí. Ou quem está atrás de você. Na criança. Para de prestar atenção na roupa
do irmão, da irmã. Presta atenção em Cristo. A igreja de Colossos estava com esse problema. Ela estava perdendo esse foco. E Paulo escreve então para se voltar. Orando, vigiando e agradecendo aquilo que Deus tinha feito. É interessante que, aí vem o segundo ponto, nesse desafio da orar, veja agora nos versos 3 e 4 do capítulo 4 de Colossenses. O que é que o Paulo diz? Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava o quê? Algemado? Ele andava algemado? Alguma coisa? Paulo estava preso. Orem para que eu torne este mistério conhecido. Olha só, gente. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. O Paulo aqui agora, ele está exortando a igreja a orar por si mesma, a vigiar por si mesma, mas agora ele desperta na igreja uma responsabilidade missionária. O Paulo está pedindo, orem por mim, é isso que ele está falando, por mim e por nós, né, a equipe dele, né? Para quê? Para que Deus dê oportunidade, abra uma porta para a palavra, para a mensagem do Evangelho. Quando foi a última vez que você orou por um missionário? Conhece algum missionário? Conhece? Eu vou falar o nome de vários aqui. Tá? Nós temos a nossa irmã, Senhora X. Sabe de quem eu estou falando? Senhora X, não posso falar o nome dela porque, né? Ela está lá num país distante. Mas nós temos missionários aqui no Brasil. Jonas, Dardiane, que estão lá na região norte do Brasil. Amazonas, Roraima, está tudo naquele pedaço lá. O Cláudio, filho também deles. Cláudio, filho do Jonas. O Cláudio é filho do Jonas. Também missionário da nossa igreja, está lá. Você já orou pelos nossos missionários? Quando foi a última vez que você orou? Então Paulo, quando ele pede para a igreja de Colossos, para orarem por ele, para que ele tenha uma oportunidade, para que Deus abra a porta para falar da mensagem, da palavra de Deus, Paulo está trazendo para aquela igreja de Colossos a responsabilidade pela evangelização, por missões. Tá bom, Deus não te chamou para você sair da sua casa e ir para um campo missionário distante? Ora por mim. É isso que o Paulo está falando. Relacionamento com missões começa, o envolvimento com missões começa com a oração. Quando eu entendo que o meu irmão que está lá no campo missionário, longe de casa, precisa da minha oração. Nós temos outros que não são da nossa igreja, mas o Lucas, que é da nossa denominação, está na Turquia. Ele, a esposa, fazendo um trabalho grandioso lá na Turquia. Então, ore pelos missionários. O Paulo então traz essa responsabilidade para a igreja. Presta atenção no que eu vou te perguntar. Você se sente responsável por um missionário? Pense nisso. Você se sente responsável? Se você não se sente responsável, meu irmão e minha irmã, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Eu preciso me envolver com o ministério evangelístico. Não estou nem falando da sua responsabilidade em evangelizar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, em evangelizar o seu vizinho, em evangelizar quem está do seu lado. Não estou nem falando disso, porque isso é sua responsabilidade. Eu estou falando daqueles missionários que saíram da nossa casa, do nosso terreno aqui, e foram para o campo missionário lá longe. Outra língua, outra cultura, outro... Mesmo quem está lá, o Jonas e a Dardiane, lá no extremo norte do país, vivendo no meio da floresta, andar preocupado se tem cobra, se não tem. Sabe aquelas aranhas? Já ouviu falar daquela aranha
que se alimenta de pássaro. Existe, Dona Ivone, é desse tamanho, Dona Ivone. Tamanho de um prato, está lá. Essa preocupação a gente tem aqui? Não. O máximo de preocupação de aranha que a gente tem é aquela muito pequenininha, né? Terrível aquela aranha, né? Desse tamanho assim. Ou aquela pernudona. Mas fora isso, gente, qual animal mais doido que a gente encontra aqui? Cachorro de rua. Né? Um gato doido que fugiu aí da casa de alguém. Percebe então os nossos missionários? Você se sente responsável por eles? Primeiro, peça para Deus, Deus me ajude a orar, me ajude a ter esse envolvimento com missões. Começar orando. Você e eu precisamos orar. Você e eu precisamos sustentar esses irmãos. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Peça para Deus. Deus coloca no nosso coração, Deus nos dá condições para isso. Quem que sustenta os missionários? A igreja deles. E eu quero terminar aqui com o terceiro ponto do Paulo aqui. Vai do verso 7 ao verso 18 do capítulo 4. Paulo está se despedindo da igreja de Colossos. E é interessante que ele vai falando aqui um monte de nomes. Quanto à minha situação, Tíquico, eu gosto desse pedaço aqui, porque para quem vai ter filho é sugestão de um monte de nomes. Ó, Tíquico, olha que bacana. Onésimo, Aristarco, olha só, já pensou você botar o nome no seu filho de Aristarco? Vem cá, Aristarquinho, vem com o papai. Olha só, quem mais que tem? Onésimo. Ele vai falando aqui de pessoas que a gente conhece. Lá no verso 10, o Marcos, primo de Barnabé. Conhece alguma obra desse Marcos aí? O Evangelho de Marcos. Foi esse Marcos que escreveu, um médico. Jesus. Conhece o Jesus? Não é o Cristo, esse é o justo. O nome Jesus era muito comum na época. Então aqui, ele vai falando muito e termina com Epáfras e com a Laodiceia. Né? Pela cidade de Laodiceia, pela cidade de Herápolis. Fala do Lucas também, outro médico aqui, olha só que interessante. Conhece outra obra do Lucas? Exame, Enem, surpresa. Quais as obras que Lucas escreveu? Quem sabe, levanta a mão. Insegurança, hein? Não, vocês sabem sim. Evangelho de Lucas e livro de Atos. Vocês sabiam disso, estão com medo, né? E para encerrar, o nome bonito também lá no verso 17, o Arquipo, olha só. Então, nesse final, o Paulo vai lembrando todo mundo que participou, que está envolvido na obra, nesse relacionamento com a cidade de Colossos. O que isso mostra para a gente, meu irmão? Para a gente encerrar, presta atenção aqui. O que esse finalzinho mostra? Uma lista que o Paulo fala de algumas coisas, da situação dele. O que isso nos ensina? Porque o desafio da palavra de Deus é nos trazer um ensinamento hoje. O que isso nos ensina? Paulo tinha relacionamento com as pessoas. Com as pessoas da comunidade, da cidade, da igreja, pessoas que estavam envolvidas com o trabalho, com o ministério. Tem muita gente que vem à igreja e às vezes do mesmo jeito que vem, ela vai embora. Ela entra, não conversa com ninguém, ela chega logo depois que começa, sai um pouquinho antes de terminar. Conhece gente assim? Tem. Igreja, comunidade, nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Não tem um cântico que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, e todos precisamos de Cristo? Eu lembro disso, só do canto, não lembro do resto. Mas ele diz isso, é a realidade da vida em comunidade e em igreja. Hoje eu estou bem, eu te ajudo. Eu estou bem financeiramente, eu estou bem emocionalmente, eu estou com a minha fé lá no alto. Mas daqui a um tempo, perdi o emprego, estou duro, estou doente, briguei com a esposa.
E se eu não tiver ninguém que esteja bem, me ajude. Ontem, aqui no nosso encontro de homens, teve um senhor que veio nos visitar e ele disse, ele mesmo falou aqui, eu tinha arrumado minha mochila, tinha colocado a mochila do trabalho e fui para uma ponte em cima da Anhanguera. Anhanguera, né? E eu ia pular, eu ia me matar. Problemas, dificuldades, aquela coisa toda. Quando alguém, um amigo meu, que eu não via há muito tempo, ele estava contando, chegou e perguntou, como é que você está? E aí começou a orar comigo, conversar comigo, começou a me ouvir, me levou para a igreja, lá passei um tempo conversando, botando para fora tudo aquilo que estava me angustiando. Percebe, irmão? Ele precisava de alguém que o ouvisse, que deixasse ele botar para fora. Não é só isso, é claro, porque alguém para chegar num ponto precisa ser acompanhado. E ontem, a convite do irmão, ele veio aqui na nossa igreja. E ele contou isso. Quantas vezes eu e você precisamos aqui bater papo com alguém? Conversar, falar dos problemas que a gente tem. E às vezes não é nem falta de dinheiro, doença, é conversar. Trabalhando em casa, eu estou me sentindo cada vez mais solitário, né? Quem já passou por essa experiência de trabalhar em casa, que eu estou assim, na frente de um computador, porta do quarto fechada, a cachorra nossa na cama, roncando, porque a minha cachorra ronca. E na frente do computador. Até umas 2h30, 3 da tarde. Desde 6h30, 7 da manhã até esse horário, direto ali. Aí depois eu levanto, chega a Simone, né? Eu bato um papo ali com a turma que já chegou, já vieram da escola. E volto para frente do computador de novo. Solidão. Né? Olha que interessante. A sociedade moderna vai colocando algumas coisas na vida da gente. A gente precisa bater papo, a gente precisa encontrar os irmãos. E o lugar mais saudável que a gente tem é onde que é? É na comunidade, é na igreja. Então, é na célula. É onde a gente precisa ter esse tempo junto. A gente está fazendo muito uma online, uma presencial, uma online, uma presencial. Falhamos algumas vezes. Eu acho que é bom a gente voltar presencial, hein? A gente tomar uma sopa quente, depois bater um papo, ouvir as abobrinhas, né, um do outro. Como isso é bom. Quando Paulo ele desfia aqui essa lista de pessoas, ele está mostrando para a gente que ele tinha relacionamento com essas pessoas. Que ele conhecia essas pessoas, que ele sabia o problema dessas pessoas. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Olha que interessante. O que a gente faz? Como é que a gente aplica isso? Irmãos, oração. Você precisa orar por você, por sua vida, por sua espiritualidade, por sua família. Você precisa vigiar, prestar atenção. O inimigo quer acabar com você e com a sua família. Ele quer acabar com isso. Vigia em oração. Gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez. Gratidão a Deus. Envolvimento com o principal da igreja, que é o quê? Anunciar o Evangelho de Cristo. Evangelismo. É o principal. Se a igreja se desviar disso, ela perde a razão. Ela vira um clube. Ela vira qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. O Paulo foca nisso. E no relacionamento com as pessoas. Que esse ensino da carta aos Colossenses fixe na nossa vida e na prática do dia a dia. Baixa a cabeça, meu irmão, fecha os teus olhos. Deus bendito, obrigado porque nós pudemos estudar a tua palavra.
Ajuda-nos, ó Deus, a entender e ajuda-nos a colocá-la em prática. Cria em cada um de nós, cria nesta tua igreja, o hábito, ó Deus, de orar, de vigiar em oração, de estar diante do Senhor com ações de graças. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração missionário, evangelístico. Ajuda-nos, ó Deus, a criarmos a responsabilidade de orarmos todos os dias pelos missionários desta tua igreja, pelos campos onde eles estão envolvidos, por outros missionários que nós conheçamos da denominação e de outras denominações irmãs. Ajuda-nos a nos envolver nisso, ó Pai, começando com oração, depois que outras ações sejam acrescentadas, ó Deus. E ajuda-nos no relacionamento com a tua igreja, com cada um dos irmãos e irmãs. Nós precisamos da tua ajuda, ó Deus. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.